Então, por isso que tem que ter um estudo justamente para você tentar pagar menos. Vamos ter uma inteligência para conseguir ver o que a gente consegue resolver para continuar mantendo seus imóveis locados, né? Eu acho que isso é bem importante. Muitas pessoas, né, aquelas que detêm aí um número de renda de locação, normalmente acima de R$10 mil, de modo recorrente, já considerou, já teve uma recomendação lá do seu contador, do seu consultor tributário, do seu advogado, de por que você não abre uma administradora de bens e tal. E isso, uma jornada que a gente sabe que é muito consolidada hoje. Todo mundo conhece bem essa regra. E a gente sabe que quando leva um imóvel para ser administrado pela administradora de bens, a carga tributária atual, nem falando da reforma, ela é menor do que os 27,5%. Ela começa lá nos seus, vamos usar de referência o número 11,33%. Como é que eu componho esses 11,33% hoje? Eu tenho lá 4,8% de imposto de renda da pessoa jurídica, 2,88% da contribuição social sobre o lucro, somados 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Somados, tudo isso dá 11,33%. Que é o que paga hoje a pessoa jurídica. Que é o que paga hoje a pessoa jurídica que tem uma locação acima de 10 mil por mês, paga isso de carga tributária. Se a tua receita mensal com locação for acima de R$ 62.500 por mês, a tua carga tributária não é de 11,33, ela vai para 14,53. O que ainda é bem menos do que a pessoa física. O que ainda é bem menos do que os 27,5% da pessoa jurídica. Veja que mesmo tendo o custo do contador, né, todo mundo sabe, mas abrir uma pessoa jurídica tem que ter um contador, tem o custo do contador. Certamente os honorários do contador, e ele merece esse honorário para cuidar da empresa, dada a quantidade de obrigações que ele tem que entregar. Declarações e inúmeros... A responsabilidade, né? E o conhecimento que ele tem. Porque também os sistemas vão ter que se adaptar, né? Os sistemas, os softwares vão ter que se adaptar para fazer tudo isso. E a pessoa física hoje... vai ser bem mais complicado ali em 26, 27, 28 fazer essa conta. Acredito que quem tem imóvel vai precisar muito de um contador ou de um tributarista, de alguém para ajudar, porque a pessoa não vai mais conseguir sozinho. É muito difícil, sem ter um conhecimento, saber que se está oferindo certos impostos para você não ter problema lá na frente e depois na receita, né? Uhum. É uma coisa bem importante também da gente falar, que as pessoas vão ter que começar a se adaptar também, não só com seus imóveis, mas com quem vai contratar para poder resolver os impostos e pagar direito e saber que está sendo bem instruído, porque às vezes você pega um contador que ele vai jogar lá em qualquer lugar. Não, mas ele não estava levantando, fazendo um estudo para dizer, não, mas se você fizer dessa forma, você paga menos. Então, eu acho que isso também é bem importante a gente falar que a gente tem que ter uma empresa que assessore de uma forma atualizada e que também esteja lá na frente sabendo o que vai acontecer, né? Eu diria assim, a gente está saindo de um sistema que já é conhecido para um sistema que ele é um pouco mais sofisticado na sua sistemática de apuração, porque a gente está tratando, quando a gente fala de pessoa jurídica, é importante lembrar uma coisa, quando a gente fala de administradora de bens, em geral a gente está falando de uma empresa que apura os impostos com base no regime do lucro presumido e não do lucro real. Então eu nem vou trazer esse assunto, é bem técnico, bem específico. Em geral, é pelo lucro presumido, cuja sistemática de tributação se dá com base só na receita da locação. Até o final desse ano, a gente não vai se preocupar nas pessoas jurídicas sobre o quanto eu gasto, o custo, porque como os impostos são calculados sobre a receita da locação e não consideram as despesas de um modo geral, isso não era uma preocupação. O novo sistema, ele traz uma questão um pouco mais sofisticada, que é a questão de débitos e créditos. Eu vou apurar um débito lá de IBS, de CBS, mas sobre os meus custos da administração da locação, eu vou poder tomar crédito sobre aqueles insumos, vou chamar assim de insumos, tá? Sobre aqueles serviços para dar manutenção no imóvel. Uma pintura, trocar o piso, fazer uma reforma hidráulica, elétrica, então você vai conseguir abater. Exato. Até o custo, a nota fiscal do próprio contador, que ele vai... O contador mensal. Também vai pagar a IBS e a CBS, ele vai emitir uma nota contra essa empresa, que vai ter destaque desse imposto, que vai dar um créditozinho a ser abatido. Então, é um sistema um pouco mais sofisticado. A gente estava até conversando numa outra oportunidade, né, Augusto? A gente está vivendo uma mudança dos veículos, né? Uhum. Em que a gente tinha veículos a combustão e hoje a gente tem veículos elétricos ou veículos híbridos. Eu diria que a gente está fazendo exatamente essa mudança. É como se a gente estivesse acostumado a fazer uma viagem com um veículo a combustão, que a gente meio que já sabe mais ou menos quantos quilômetros por litro o carro faz, a gente já conhece a estrada, sabe como essa estrada se comporta, a gente sabe as curvas e sabe quanto vai gastar para sair daqui e ir até o litoral.
A gente está indo agora para um sistema, para um regime que é como se você tivesse agora a obrigatoriedade de não mais ir num carro a combustão e você vai num carro híbrido, que tem os dois sistemas e por um tempo a gente vai ter que conviver com o sistema a combustão e elétrico. Fazendo isso, a gente vai ter que conviver com esses dois sistemas até que em 2033 o nosso sistema a combustão, o sistema anterior desses 5 tributos que nós falamos, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI que vão desaparecer, vão ser substituídos só sobre a IBS e a CBS. Mas até lá tem uma curva de aprendizado. E isso, quem vai ajudar o proprietário do imóvel, aquele que administra imóveis, ou que está pensando em comprar e vender, vai ser aquela pessoa especializada. Vai ser aquele administrador dos imóveis que tem bom conhecimento ou pleno conhecimento de como vai funcionar a questão tributária, e aquele que não tem, eu falo assim, você é especialista em imóveis, né? Sim. Você não é especialista em tributos. Não. Eu não sou especialista em imóveis, mas conheço bastante de tributos. É essa junção, essa união de conhecimento que vai tornar seguras as decisões para esses investidores, para esses administradores de imóveis, de continuar ou não até investindo nesse tipo de investimento.